Olá a todos, tudo bem? Só uma explicação para vocês. Eu tô tendo um pequeno problema, né, nesse vídeo, porque eu gostaria de trazer algo para vocês, algo realmente mais resumido, algo é, mais bem explicado, só que de forma mais direta. E o meu problema está sendo explicar esses conceitos de forma mais rápida. É, Isso aqui é algo muito longo, e se eu for explicar tudo, vai ser algo muito demorado, mas eu prometo para vocês que eu vou explicar da melhor forma que eu puder, explicar detalhe por detalhe que eu estudei disso, meus conhecimentos prévios e o meu parecer quanto a tudo isso. E, bom, vou começar. Em João capítulo 20, versículo 1 a 8, eu mostrei para vocês o momento ali em que as mulheres encontraram Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, eu esqueci o nome da outra, mas tinham mais mulheres também, não eram somente elas. E esse primeiro contato com Jesus, elas indo para os discípulos, eles não acreditando nas palavras delas, e Lucas ele retrata isso de uma forma muito melhor. Não digo melhor, porque cada carta tem seu propósito, cada escrito cada escrito a respeito do evangelho, nossos quatro evangelhos. Misericórdia, eu não posso falar evangelhos, porque é só um evangelho. Mas o evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm cada um seu propósito, cada um a sua motivação. E eu acho importante destacar isso antes de falar a respeito de Lucas. Porque Lucas, ele traz mais detalhes. Eu gosto do livro de Lucas porque ele traz realmente mais detalhes. E, e vocês vão ver a diferença. Em João capítulo do 1 ao 8, ele explica que as mulheres foram, ele fala que Pedro acreditou junto com João, ele traz esse entendimento, traz melhor a visão de João desse acontecimento, mas vocês vão entender por que eu escolhi a visão de Lucas para esse devocional aqui. Mas bom, vamos indo. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 1 ao 12. Eu vou ler a parte completa e depois eu vou voltando, explicando o que eu desejo com isso. Amém? Espero não ser muito cansativo, mas eu prometo ser rápido. Meia hora é muito para vocês? Espero que não. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e, nesse momento, os homens lhes questionaram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galiléia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Essas são as palavras de Jesus. Então se lembraram das palavras de Jesus. Sim. E ao voltar ao sepulcro, voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhe acontecera aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos dos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhe pareciam um delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. Bom, Joana, isso traz realmente mais detalhes sobre o que aconteceu. Lucas ele traz essa visão, eu já expliquei isso. E eu gostaria de ler os 3 primeiros versículos com vocês para explicar o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Ou seja, elas esperavam Jesus morto. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Quebra de expectativa.
E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. No devocional que eu fiz com vocês ali no ensaio, eu expliquei que essa, essa quebra de expectativa foi algo muito forte. É, é, Elas encontraram a pedra removida, não encontraram o corpo de Jesus, e isso as deixou assustadas, porque realmente elas esperavam um Jesus morto. Elas esperaram que a divindade de Jesus ficasse somente no corpo dele, e aquele corpo ficaria ali enquanto o espírito fosse para algum outro lugar, não sei. Elas não acreditaram na ressurreição de Jesus, muito menos que ele sairia dali. Só que foi justamente isso que aconteceu. Agora, porque eles não acreditaram. Eu já expliquei para vocês mais de uma vez que é, essa, essa ressurreição aconteceu de forma que eles não esperavam, ainda que Jesus avisasse, ainda que ele avisasse muitas vezes, eles não acreditaram. Por quê? Eles esperavam outro Cristo. Eles esperavam um Cristo que fosse libertar eles de forma como um reinado mesmo, assim como foram os antigos reis, que eles fossem e eles guerreassem contra o Império Romano, que eles vencessem essa batalha e Cristo reinasse de forma física ali. Só que não é isso que aconteceu. Não era esse o propósito de Jesus aqui na Terra. E, bom, essa é a quebra de expectativa que eu gostaria de enfatizar. Por quê? Porque eles passaram 3 anos com Jesus, vendo milagres físicos, vendo a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, vendo morto ressuscitar, vendo coxo ser curado, vendo cego vendo. E chega nesse momento eles não acreditam, porque, caramba, Jesus foi capaz de fazer tudo aquilo. A gente realmente acreditava que ele ia reinar e ele não fez nada daquilo. É, a gente, a gente, a gente acreditou tanto nisso por 3 anos e agora tudo acabou. O luto deles não foi somente pela morte de Cristo, mas pelo sepultamento dessa ideia de que Cristo ia reinar de forma física. Porque o luto, ele não é somente na morte de uma pessoa. O luto, ele pode acontecer quando algum projeto que a gente está realizando de forma muito empenhada há algum tempo já, ele acaba de forma de repente, não acontece como a gente esperava. Isso também é um luto, essa decepção com a realização de um projeto, essa decepção da realização de algo que não acontece, não deixa a gente bem. Isso é muito parecido com o sentimento de luto. Sim, o termo de relacionamento também é muito normal a pessoa ter sintomas de luto. Por quê? Porque realmente o encerramento de uma expectativa que eles tinham. Então, bom, trazendo essa visão para vocês de que o luto atrapalhou os discípulos a entenderem toda essa toda essa situação, a acreditarem nas palavras das mulheres. Mas, além disso, eu acredito que a ideia que estava no coração deles de que Jesus viria como um rei, eu não posso chamar de ideologia, mas essa crença deles acabou impedindo eles de acreditarem, porque essa era uma barreira que tinham no coração deles para que eles não acreditassem, entende? É, Sim, as mulheres elas foram avisar os discípulos e somente dois foram, Pedro e João. É, assim, eles eram que tinham mais intimidade. Quando Jesus ele subiu para o Monte da Transfiguração, que o pastor falou ontem, que o pastor sempre cita, na verdade, esse momento, principalmente quando a gente está se tratando da glória de Deus, o pastor gosta de usar esse versículo. É, no Monte da Transfiguração ele chamou Pedro, Tiago e João. É, quando ele foi entrar quando ele disse na passagem de Talita Kumi, que ele foi curar aquela menina, ele também chamou Pedro, Tiago e João. Então há uma certa intimidade maior com esses três, porque de todos os discípulos, Jesus era próximo de 12, mas somente três eram os próximos, entende? Acredito que por essa proximidade os dois foram os que correram. Mas mesmo assim, em Lucas ele fala que nenhum deles acreditaram, generalizando. Bom, pode ter sido a visão de João dizer que ele creu, mas esse não é o foco. O foco é que a ideia que estava no coração deles atrapalhou eles de verem a verdade. E agora eu trago para os dias de hoje. Depois do nosso encontro de Jesus, depois desse choque de realidade, o que tem impedido
nos nossos corações de acreditar, de fazer algo a mais para Deus, porque, pensa só, esse momento, essa quebra de expectativa que houve no coração das mulheres, no coração dos discípulos, pode ser equiparado ao sentimento de quando nós aceitamos a Cristo. Porque quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos o perdão de Cristo, aceitamos sermos perdoados por Cristo, em nossos corações há uma quebra. A gente não tinha nada parecido antes, a gente sente esse sentimento e algo que realmente nos quebra, nos joga ao chão, coloca nosso coração humilhado diante de Deus e Ele nos aceita. Esse sentimento é equiparado, ao meu ver, com esse momento de encontro de Jesus, com as mulheres, com a mulher, mãe de Tiago, Maria, mãe de Tiago, porque até então eles não acreditavam de Jesus de forma clara no seu poder espiritual. Eu expliquei para vocês a realização dos milagres, que tudo que eles tinham visto até então era físico, só que essa mudança de mentalidade é parecida com a nossa mudança de mentalidade quando aceitamos a Cristo, ao meu ver. E pensando em cima disso, ainda que essa ideia possa não ser clara para vocês, é, pode ser equiparado também com um estágio da nossa evolução espiritual. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos iniciando a nossa vida espiritual. E da mesma forma, quando esses discípulos eles realmente acreditaram, foi quando eles iniciaram uma evolução espiritual diferente da que eles tiveram nesse período de 3 anos, porque eles realizaram milagres, eles fizeram grandes feitos, eles tiveram experiências espirituais, mas até então eles não acreditavam no propósito real de Cristo, eles não entendiam o real propósito de Cristo. E aqui neste momento, nessa quebra de expectativa, depois, quando eles já tinham sido avisados pelos 2 homens de Emaús, eles tiveram encontro com Jesus ali com os 11 reunidos, menos Tomé, Tomé veio depois. Esse momento foi quando eles realmente começaram a crescer espiritualmente nessa ideia de que Jesus ele veio perdoar nossos pecados, ele veio trazer graça, ele veio nos libertar, não de barreiras somente físicas, mas de barreiras espirituais. Eu disse isso no ensaio, mas eu gostaria de enfatizar isso, porque é nisso que eu vou me basear. O crescimento espiritual desses discípulos dependeu do sofrimento que eles tiveram, do luto, não somente da ideia deles, mas do luto que eles tiveram da morte de Cristo, porque Cristo ele trabalha, Cristo, Deus, ele trabalha com o sofrimento. O sofrimento nos aproxima de Deus. Aqueles que realmente acreditam em Deus, no sofrimento, eles se aproximam de Deus, eles vão buscar a Deus de uma forma mais sincera, para que Ele conforte seus corações, para que Ele resolva aquele conflito que está no coração deles, para que a gente possa entender, entende? Esse sofrimento, ele nos aproxima de Deus de uma forma muito mais íntima, de uma forma muito mais sincera, e é necessário a gente ter uns momentos de sofrimento na nossa vida, porque o sofrimento, ele nos ensina, ele mostra que algo não está batendo. É um aviso de Deus para a gente ou melhorar, ou é uma prova. Porque vamos pensar no maior exemplo que a gente tem de sofrimento. Eu já fiz um devocional sobre isso, mas eu gostaria de trazer isso para vocês. O maior exemplo de sofrimento que a gente tem: Jesus, Jesus e, na minha opinião, Jó, Paulo. Esses homens sofreram demais na palavra de Deus. E pensando um pouquinho a respeito de Jó, ele se achava injusto daquele sofrimento, ele achava imerecedor daquele sofrimento, ele perdeu tudo que tinha, e para ele não tinha motivo nenhum para acontecer isso a ele. Por diversas vezes os discípulos chamaram ele de os discípulos, olha só. Os amigos dele chamaram ele de ímpio, falaram para ele se consertar com Deus, mas ele se defendia, falando que não tinha nada a ver, que ele não tinha feito nada errado. E, sinceramente, a Bíblia realmente fala, Jesus, Deus, ele realmente fala que era um homem justo, era um homem bom, mas o que eu vi e o que é mostrado no final de Jó, nos seus últimos capítulos, é que Deus queria tratar o coração de Jó, um coração que se via acima do sofrimento, que não acreditava mais que Deus era capaz de fazer tudo e qualquer coisa por seus próprios motivos, ainda que ele oferecesse sacrifícios ao Senhor em prol dos seus pecados serem escondidos. Deus,
ele tinha todos os motivos para punir, para colocar aquele castigo sobre Jó, porque ele é Deus, ele é dono de todas as coisas, entende? Ele é um Deus justo, ele é um Deus justo, mas mesmo assim a justiça dele se revela. Ele tem oferecido sacrifícios, ele se empenha todos os dias, não quer dizer que os pecados dele não estavam sobre ele, entende? Essa é a minha visão. E o sofrimento, ele não vem por qualquer motivo. Amém? Espero ter pelo menos mudado a ideia de vocês, a sua visão sobre o sofrimento que vocês passam. Isso é uma ideia muito interessante. Peço que vocês guardem isso nos seus corações. E olha, a partir desse momento, eu acredito que tudo o que eu disser, eu não disse antes. Apesar de eu voltar a alguns conceitos, vai ser algo que eu não trabalhei com vocês ainda. Então eu peço, se vocês tiverem uma Bíblia aí para pegarem do lado, eu vou usar versículos. Se vocês tiverem um caderno aí para anotarem, pode ir lá pegar, eu espero um pouquinho, tá bom? Se vocês quiserem pausar o vídeo, fiquem à vontade. Mas eu vou fazer uma pequena oração para continuar, tá bom? Espero que não seja um empecilho para vocês continuarem assistindo esse vídeo. Mas bom, vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado, papai, por eu poder explicar esses conceitos até agora, até este momento. Papai, muito obrigado por eu poder ser claro nas minhas ideias. Muito obrigado, papai, por ter me ensinado tanto a respeito desse assunto. Papai, eu te agradeço por me dar esse conhecimento, para que eu possa entregar esse conhecimento aos adolescentes. Papai, que sua glória continue se manifestando através da minha vida, através da vida deles. Papai, que nossos pecados continuem sendo perdoados. Papai, abençoe esse momento, para que os adolescentes que virem esse vídeo, eles possam realmente entender, crer, e serem mudados através disso. Papai, continue sobre nossos corações, continue sobre nossas vidas. Abençoe o dia deles. Abençoe este momento, papai, para que seja edificante, não somente para mim, mas para esses adolescentes. Papai, ajude eles a absorver esse conhecimento e me ajude a absorver também, papai, essas palavras, que elas possam estar bem gravadas no meu coração, para que eu não peque contra ti. Em nome de Jesus, papai. Desvie de nós de toda apostasia. Continue sobre nossos corações. Amém. Obrigado por estarem junto comigo. Enfim, vamos continuar. O segundo ponto que eu gostaria de trazer. Primeiro ponto foi essa quebra de expectativa. Segundo ponto vai ser o que fazemos após encontrá-lo. Porque, olha, eu já relacionei isso com o nosso primeiro momento. Só que as mulheres, quando elas tiveram esse choque de realidade, elas foram correr para os discípulos para falar. Então, o que a gente faz com esse conhecimento que a gente tem da palavra? Eu expliquei para vocês que é muito importante a gente espalhar esse conhecimento. Só que teve um problema. Elas disseram e eles não acreditaram. Eu já expliquei para vocês. Foi essa ideia que estava no coração deles. Eu acredito que foi isso que impediu eles de acreditarem. Mas as mulheres, elas fizeram tudo certo. Elas viram, elas foram, elas falaram. Entende? Muitas vezes a gente vê coisas, a gente vive coisas, a gente tem tanta experiência legal com Deus, ou até a gente tem experiências e nem percebe, e a gente não tem coragem, a gente não tem vontade de falar isso para aqueles próximos a nós. Essa vontade de falar tem que estar no nosso coração, porque isso nos aproxima de Deus. Isso nos aproxima do ID, que está escrito em Mateus 28,14. Mateus 28,14, é isso? O ID. Mateus 24. Mateus 28,19. Isso nos aproxima do ID. Isso a gente nos faz cumprir essa missão que Deus nos colocou. Porque a nossa missão universal aqui na Terra é espalhar a palavra. E depois de a gente encontrar, a gente deve reconhecer o que é importante para Deus nas nossas vidas. O que é importante para Deus. Porque quando a gente chama uma pessoa, vamos pensar em algo mais relacional, com uma pessoa, a gente está conversando com alguém, vamos dar exemplo, nossos pais. A gente procura agradá-los, certo? A gente sabe o que gosta, o que eles gostam, a gente sabe o que eles não gostam, a gente sabe as preferências dele, a gente procura saber o que eles acham sobre as nossas vidas, a gente procura entender o que a gente pode fazer para ser melhor para eles. E para isso a gente tem que conhecê-los. Só que trazendo isso para nossa relação com Deus, para a gente poder crescer espiritualmente, para a gente poder entender o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que ele acredita e no que ele não acredita, o que é verdade e o que é mentira. A gente precisa procurar isso na palavra, porque na palavra a gente entende o que Deus ele vê como o melhor. A gente acredita que a ideia de que acreditar que a palavra não é divinamente inspirada é algo errado, é algo que não é o melhor para as nossas vidas. A gente acreditar que um relacionamento ele pode ser poligâmico, mais de uma pessoa, a gente acredita que isso não é o melhor.
apesar de ter a cultura israelita, israelense, ela ser poligâmica, no passado já foi, Deus não condenava, mas é, é algo que na nossa cultura já não existe, é algo que Deus mostrou pra gente. Pô, isso para vocês não precisa. E realmente foi uma permissão dele. A poligamia não está no nosso convívio hoje em dia. Então, entender o que é melhor de Deus para as nossas vidas, entender o que Ele quer da gente, entender o propósito dele no nosso sofrimento, nossos momentos bons, nossos momentos ruins tem sempre um propósito. Se aproximar de Deus para entender, ter entendimento, ter discernimento é algo muito importante. Esse segundo ponto que eu gostaria de trazer, e eu gostaria de ler um versículo com vocês, que está realmente em Lucas 14, Lucas capítulo 24, versículos do 6 a 14. Perdão. Vamos lá. 6 a 14. Ele não está aqui, ressuscitou. Palavras do anjo. Lembrai-vos de como vos preveniu, ainda estava convosco na Galiléia. É impreterível que o filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Palavras claras de Jesus durante a última ceia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Sim, eles se lembraram. Então, se lembraram das palavras de Jesus, iam voltar do sepulcro. Elas compartilharam tudo o que iria acontecer aos 11 e a todos os outros. Elas falaram a verdade, eles não acreditaram. As mulheres que relataram todos esses fatos dos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhe pareciam um delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, fez as faixas de linho, mais nada, então afastou-se e voltou perplexo com o que lhe acontecera. Tá bom. Delírio, loucura. Para eles era algo fora do real, mas por um motivo além do que somente aquele sofrimento que eles estavam, aquela ideia que elas estavam no coração. As mulheres naquela época não tinham muita credibilidade. É triste dizer isso, mas é verdade. Apesar de Paulo mesmo, ele falar que as mulheres não deviam ensinar, isso é uma interpretação das palavras dele. Ele não impede as mulheres de ensinarem, até porque ele tinha duas pessoas próximas, mulheres missionárias. Ele tinha um casal missionário próximo, então as mulheres elas podiam se ensinar. O que Paulo ele apresenta naquele momento é realmente um espaço que ele estava dando para as mulheres ensinarem, só que durante o ensino, dentro das igrejas, não era bom as mulheres ficarem conversando. Então, é nesse ponto que Paulo estava falando, quando ele diz, eu não vou lembrar o versículo certinho, eu coloco aqui no grupo certinho esse texto que eu vi, esse texto que eu estudei para entender, mas eu conversei até com o pastor Vidal sobre isso, e é justamente isso. A Bíblia não é contra as mulheres terem espaço. Pelo contrário, é a favor. É isso. Mas naquela época, elas não tinham tanto espaço para falar, elas não tinham tanta oportunidade. Por isso ajudou muito a eles não acreditarem nas palavras dela. Até por isso, Pedro e João saíram correndo. Apesar desse versículo falar somente de Pedro, a gente viu em João capítulo 20 que João também correu. Tamo junto. Isso já me ajuda a entrar no terceiro ponto, que é metanoia, mudança de pensamento. A gente encontra Cristo, a gente aceita, Ele nos aceita como filhos, a gente tem essa busca, a gente começa a conhecer Ele. Terceiro ponto, como convencer uma outra pessoa dessa fé? Eu tenho que dizer que tem que ter uma mudança nos nossos corações. Eu acredito que esse seja o quarto ponto que eu ia falar. Essa mudança, sim, mas dá pra trabalhar isso agora. Como convencer uma outra pessoa? O fato da gente evangelizar, essa metanoia que a gente quer trazer para uma outra pessoa é algo muito difícil. Eu vou trazer esse conceito de metanoia para nós mesmos no quarto ponto, mas por enquanto, o ato de evangelizar. O ato de evangelizar é espalhar as boas novas. Evangelho quer dizer boas novas.
Então, a gente, para evangelizar, combater essas mentiras de Satanás que tá na cabeça das pessoas é muito difícil. É muito mais fácil a gente evangelizar para uma pessoa que não acredita por não conhecer do que a gente convencer uma pessoa que não acredita por conhecer, entende? Por conhecer de forma deturpada, por conhecer uma das mentiras, por estar tomado por ideologias, entende? Uma pessoa que não acredita por ter muitas barreiras na frente de seu coração contra a entrada do Espírito Santo no seu coração é algo muito difícil, mas não quer dizer que seja impossível, não é? Porque, imagina, Mateus era um cobrador de impostos, ele certamente tinha muitas ideologias na frente do seu coração para não aceitar Cristo, só que Cristo foi capaz de quebrar essas barreiras. Isso não é algo muito detalhado na palavra, até porque, pelo que eu me lembro, ele só chegou e chamou. Mas eu tenho certeza que Deus trabalhou no coração de Mateus antes dele chegar nesse ponto de aceitar ir com Cristo, entende? Então, a gente poder reconhecer essa ideia de que as pessoas, muitas das vezes, quando a gente for evangelizar, vão ter barreiras contra essa verdade, é primordial para que possamos evangelizar de forma eficaz. Eu tive um testemunho, que me falaram a respeito sobre missões, eu gostaria de compartilhar com vocês. O Vinícius, meu primo, ele ajuda bastante na Renascer, no projeto dele de missões, que se chama O2 Anunciar. O2 Oxigênio. O2 são os jovens dele e o Anunciar é o projeto que eles têm de missões. E o que ele me explicou? No O2 Anunciar, ele vai para essas áreas precárias, ele vai para essas áreas que não tem muita ajuda financeira, é uma área pobre, e lá ele conversa com as pessoas. Ele não chega simplesmente falando da palavra, ele ouve as pessoas, ele conversa com elas, ele entende o dia delas, ele se pergunta se elas estão bem. É algo que realmente traz uma conexão. E a gente ter essa conexão com as pessoas que a gente vai evangelizar é algo muito bom, porque elas vão ver que o evangelho, quando ele é vivido, ele é eficaz, entende? Esse amor que a gente traz para as pessoas, esse amor que a gente mostra para as pessoas e mostra para elas quando a gente está evangelizando, é algo muito legal. Então, pense um pouquinho no seu dia a dia, nas pessoas que você interage. É, Evangelizar elas vai muito além de você falar. Mostra para ela com suas atitudes, com seu carinho, com seu bom humor. Amém? É isso. Bom, quebrar e combater as mentiras, sofismas, eu já vou entrar nisso, dá uma seguradinha. Testemunhar com a própria vida, mostrar quem você é. Esses foram os pontos que eu achei importante destacar aqui. Eu vou trabalhar um sofisma que eu achei muito importante falar e é algo que a gente tem muito contato hoje em dia, apesar de ser forma um pouco diferente. Hedonismo. Hedonismo a gente ouviu na escola bíblica que a gente teve com a irmã Suelen, a gente já teve outra aula sobre isso, eu não lembro com quem, mas o hedonismo é colocar o prazer como um Deus na nossa vida, colocar o prazer acima de Deus nas nossas vidas. Como primeiro lugar, a gente ter um culto ao prazer, a gente procurar o prazer acima de todas as coisas. E isso, na contemporaneidade que a gente vive, é algo muito complicado. Por quê? Pessoas terminam seus relacionamentos porque não tem prazer físico, elas não encontram prazer de outra forma, então elas terminam. Pessoas que se rendem a loucuras, drogas, vícios, somente para ter prazer, diferentes formas de vícios, não somente vícios, alcoolismo, mas também vício nos jogos do celular, vício no celular é uma forma de hedonismo, a gente cultuar o prazer, a gente se render ao prazer, sei lá, deixar de ir pra igreja pra jogar bola, deixar de ir pra igreja pra ir com os amigos, entende? Isso também é uma forma de hedonismo, além de ser hedonismo e apostasia, então tomar cuidado aí. Mas mesmo assim, algo que tem que ser, que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode se render ao hedonismo sem perceber. Algo que a gente convive muito e se eu contaminar com isso é algo muito fácil. Hedonismo, eu coloquei aqui que é se negar a sofrer, negar o sofrimento. Eu já te falei que a importância do sofrimento que é na vida de um cristão,
Deus trabalha em cima do sofrimento. O sofrimento é bom para as nossas vidas, nos ensina. Mas bom, eu trouxe 3 efeitos que eu tinha interpretado do hedonismo. Não aceitar ser corrigido, a gente vê isso nos protestos LGBT, que chega uma pessoa cristã ali para debater um pouco e nenhuma delas aceita que está errada, nenhuma delas aceita ser corrigida, nenhuma delas aceita é, palavras contrárias às suas ideias, é, todas ali de forma eloquente falam bobagens, mentiras, então é algo estressante. Não aceitar estar errado e fazer o que pode para sentir prazer. Vamos ser bem sinceros, o que traz mais prazer para você hoje? É uma conversa com seu amigo? É uma comida que você come? É um momento que você tem com sua família, com seus amigos? O que traz mais prazer para você hoje? Na minha vida, eu tenho que dizer que é papo, conversa, intimidade, relacionamento. Só que no momento que eu mais tenho prazer é, em primeiro lugar, com Deus, porque não há nada comparado ao sentimento de você estar ajoelhado no seu quarto, você estar ali orando eloquentemente, entregando seus problemas a Deus, quando você não estava nada bem, e aí Deus vem no seu coração, te toma com uma presença tão gloriosa, ele te joga no chão, é algo muito, muito bom. E não há nada comparado a esse sentimento. Mas em segundo lugar, eu diria que eu converso com as pessoas que eu gosto. É, aqueles mais íntimos, meus melhores amigos, conversa normal assim, até na igreja. Eu gosto muito de conversar, porque conversar é conexão, é contato. E eu gosto de ter contato com as pessoas, enfim. Mas pra você, o que você sente mais prazer, coloca aí. 32 minutos de vídeo. Paciência, hein? Mas obrigado por estão assistindo até agora. É, E um dos efeitos, ou um efeito muito evidente do hedonismo no nosso dia a dia, do que a gente tem vivido hoje em dia, é justamente a rebeldia e a normalização do desrespeito. Desrespeito não somente às autoridades, mas aos pais. Desrespeito não somente aos professores, mas também aos pastores. Um desrespeito contínuo e incessante contra as autoridades que Deus coloca na vida das pessoas, entende? Esse desrespeito em Romanos, 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 capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo do 1 ao 5. Diz assim: Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação contra si mesmos, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam bem, mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-te ameaçado pela autoridade? Faz o bem e ela te honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. E serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Ou seja, a gente temer uma autoridade, a gente ter respeito pela autoridade que Deus coloca sobre as nossas vidas, professores, pastores, diáconos, presbíteros, todas essas são autoridades sobre as nossas vidas. Mas a gente se submeter a elas é um plano divino, é uma permissão divina. Nenhuma autoridade é colocada sobre as nossas vidas é, de forma, de forma sem controle de Deus, entende? Deus tem um propósito em tudo. Até na presidência, ainda que o presidente ninguém goste dele, foi uma permissão de Deus. Deus sabe muito bem o porquê. Enfim, toda autoridade deve ser respeitada. E isso não é algo muito fácil de se combater. Então, Davi, como é que a gente combate a rebeldia?
Como é que a gente combate essa relativização da verdade? Porque a relativização da verdade, ela favorece esse prazer. Porque as pessoas podem fazer o que quiserem, porque nada é certo, nada é errado. Então, como combater isso? Estruturando a verdade. Estruturando a verdade, nós podemos dizer o que é mentira. Entende? Então, quando a gente conhece mais a Cristo, a gente não somente conhece aquilo que é certo e errado, a gente pode espalhar isso para as pessoas que acreditam no errado. Amém? Vamos estruturar muito bem essa verdade nos nossos corações, porque quando a gente encontrar uma pessoa que não acredite em Deus por um bom motivo, a gente possa mostrar para ela que não é um bom motivo. Nunca é um bom motivo a gente não acreditar em Deus. Amém? Não importa o que esteja acontecendo, não importa o quão difícil seja a situação, Deus sempre tem razão, Deus sempre tem um grande propósito nesse sofrimento. Amém? Amém. Bom, quando estruturamos a verdade nos nossos corações, sabemos dizer o porquê do certo ser o certo, o porquê da verdade ser o que é, a verdade ser Cristo. E nisso eu entro no quarto ponto. Nos descontaminar dessas ideologias. Eu gostaria de ler com vocês 2 versículos. Levíticos, capítulo de número 10, versículo de número 10. Eu indo para Gênesis, o que eu tô fazendo? Levítico, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: E por isso, sempre que tivermos que separar o sagrado e o profano, o impuro, e isso sempre que tiveres de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. Nesse momento, o sacerdote Arão, ele teve a morte dos seus 2 filhos, Nadab e Abiú. Eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. E minha mãe precisa de mim, foi mal. Mas é isso. O que eu tava falando? Nadab e Abiú. Arão, ele teve a morte dos seus 2 filhos por oferecer fogo estranho ao Senhor, e Arão ficou em luto. Então, o que Deus falou para ele? Arão, não se embebeda para fazer minhas coisas. Você aqui é sumo sacerdote. Você precisa fazer tudo certo. Então não vai se embebedar para fazer minhas coisas. Essa separação do santo e profano, do puro e impuro, foi o que Deus destacou para Arão. Arão, você não pode perder essa noção. Não vai se embebedar para fazer minhas coisas. Isso é muito importante, porque quando a gente reconhece a verdade, a gente passa a entender o peso que tem a verdade. Levítico, de número 11, versículo 44 e 45. Porquanto eu sou Yahvé, o vosso Deus, fostes santificados e vos tornastes santo, pois eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Sou eu, Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. Em Romanos, eu acho que Paulo vai se lembrar desse versículo aqui. Vai falar da mesma forma, ser santo. 1 Pedro também fala, ser santo porque eu sou santo. Mas isso é algo que tem que estar nos nossos corações. Quando a gente aprende da palavra, isso foi um ensinamento muito grande que Deus trouxe para mim esse ano. Quando a gente aprende da palavra, isso não é suficiente, não. Quando a gente aprende cada uma dessas coisas, quando a gente pega uma verdade para as nossas vidas, isso não pode se prender somente ao nosso conhecimento. A gente tem que ter sabedoria para aplicar isso nas nossas vidas. A gente pede sabedoria para Deus e Ele vai nos dar. Amém? Só que a gente ter esse conhecimento para ser praticado somente na nossa língua não faz sentido, entende? Se a gente não vive tudo isso que a gente fala, se a gente não vive isso tudo que a gente lê, se a gente não vive tudo isso que a gente ouve nos cursos de domingo, não faz sentido. Não faz sentido a gente continuar. Porque se a gente está adquirindo esse conhecimento para se reter nos nossos corações e não atingir o ponto que Deus quer tratar, isso não vai trazer fruto algum. Isso vai nos tornar hipócritas, isso vai nos tornar apóstatas, porque nós realmente dizemos que acreditamos, dizemos a verdade, a palavra está na nossa língua, mas não está nos nossos corações.
A mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A gente não pode estar na igreja escutando a verdade, falando sobre a verdade e estar em casa, na escola, no nosso convívio, falando algo que não seja a verdade, entende? Não adianta a gente fazer culto a Deus na igreja e culto ao homem fora da igreja. Amém? Amém. Essa foi uma grande lição que Deus me ensinou, porque, sinceramente, no começo desse ano, eu tava me dedicando demais. Eu tava doido pela palavra. Passava madrugadas inteiras lendo. Eu passava o dia todo lendo. Nos dias de congresso de louvorzão, eu ficava maluco lendo a palavra, me aprofundando no tema. Só que não adianta nada se não aplicar isso na minha vida. Jesus mostrou o quão pó eu sou. Jesus mostrou o quanto eu não sou nada. E tudo isso é tudo dele, é tudo pra ele, é tudo por ele. Então, essa ideia de que nós, por conhecermos a palavra, estamos livres dessa prática, é algo insensato. Amém? Vamos ter mais sabedoria. É, sabedoria. Sabedoria é saber aplicar o conhecimento que Deus nos dá. Amém? Certo. Levítico 10:10, Levítico 11:44, 45. 2 Coríntios 3:17. Eu errei os dois. Não era nem em Romanos, nem em 1 Pedro, era 2 Coríntios. Olha só, como as coisas são, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Senhor é o Espírito. Ah, não. Eu tava certo. Deixa quieto. É o outro ponto que eu queria tratar. Esse versículo aqui é muito importante para a gente compreender que a gente realmente, por pecar, não é como eu posso dizer? Quando a gente peca, não é algo que era inevitável. A gente não peca sendo obrigado a pecar. A gente sempre peca por opção. Isso é retratado em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que diz: o Senhor é Espírito e onde quer que o Espírito esteja, aí há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por meio de material espelhado, versículo 18. A glória do Senhor, conforme a sua imagem, sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Assim, essa liberdade que o Espírito nos dá não é a liberdade de fazermos qualquer coisa. É a liberdade de podermos fazer qualquer coisa, mas escolhermos fazer o certo, entende? Essa diferença que a gente tem por ter o Espírito Santo nas nossas vidas deve ser bem aplicada e deve ser bem praticada nos nossos corações. Amém? É isso. Ok. Falando sobre a verdade, um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Nos descontaminar das ideologias. Eu quero que agora parem esse vídeo e falem para mim o que vocês acham a respeito do homossexualismo. Ele é certo? Ele é inevitável? É realmente um processo biológico ou é realmente uma ideologia? É algo biológico que se tornou uma ideologia? Tem pessoas que nascem homossexuais, tem pessoas que não nascem. Quero que vocês falem pra mim de forma aberta o que vocês acreditam, o que vocês não acreditam. Se vocês não quiserem falar nada, tudo bem, mas tenham essa ideia no seu coração. É certo? É errado? Pensa aí, um pouquinho. Por quê? Porque é importante. É importante a gente reconhecer se a gente já se contaminou com a ideologia que o homossexualismo é algo certo, é algo inevitável, ou se a gente já acredita que ele não é certo de qualquer forma. Eu vou mostrar para vocês alguns versículos que reforçam essa ideia do homossexualismo ser algo errado, amém? E eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês, porque é um problema que a gente está tendo muito hoje em dia. Em qualquer lugar que a gente for, vai ter um problema assim. Até mesmo na igreja. Muitas igrejas sofrem com isso, com membros que são homossexuais e não sabem como tratar, não sabem como agir com essas pessoas, entende? Elas não são diferentes de nós. É uma coisa que eu tenho que deixar bem claro. Elas não são pessoas diferentes de nós. Elas têm um desejo que elas não podem fazer, da mesma forma que nós temos desejos que não podemos fazer, entende? Muitos acham que é um pecado pior, que isso é algo abominável, mas aí a gente vai estar tratando uma pessoa que
pessoa que Jesus ama, que Deus ama, que a gente tem a oportunidade de salvar e a gente está tirando essa liberdade dela ser salva, entende? A gente tem que aprender a tratar essas pessoas. É realmente algo muito difícil, mas não podemos fugir de assuntos difíceis. Amém? Amém. 1 Gênesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 27 e 28. Esse é o primeiro ponto e é o mais falado quando se vai combater esse sofisma. Macho e fêmea, né? 27 e 28. Portanto, Deus criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou-lhes e ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre todos os peixes do mar. Amém. É só até aqui. Criou o homem e a mulher. Macho e fêmea. Masculino e feminino. Essa ideia de que a mulher pode ser masculina, o homem pode ser feminino. Não, não, não. Aí você está deturpando a palavra. O que acontece? Tem vários motivos para a efeminização. E a efeminização não pode ser confundida com o homossexualismo, amém? Muitas pessoas realmente nascem com seus jeitos, a sua forma, por traumas elas acabam despertando isso, e não é errado. Não é errado você ter esse seu jeito. Deus te criou dessa forma. Amém. Qual é o problema? Você acreditar que você não é um homem por causa disso. Você acreditar que você não é, criado macho por causa disso. A sociedade reforça isso na cabeça da pessoa e acaba levando ela para esse lado, mas não é algo certo. Amém? A gente não pode confundir as coisas. O homem é masculino e a mulher feminina. Amém? Isso é fato, isso é verdade. Só que se a gente falar isso dessa forma, dessa mesma forma que eu falei, pode soar estranho, pode soar mal. Por quê? Porque a gente está muito acostumado com essas ideologias. A gente está acostumado em não poder falar, porque vão chamar a gente de homofóbico, mas não é assim. Eu não tô sendo homofóbico, por falar a verdade. Eu tô somente expondo a visão bíblica sobre isso. E falar dessa forma realmente vai soar mal e vai fazer a pessoa não acreditar naquilo que a gente está falando. Então, Davi, como é que eu vou falar? Como é que eu vou explicar isso para uma outra pessoa? Na minha visão, temos que ser claros quanto à palavra. Já aconteceu comigo, mais de 5 pessoas fazerem uma volta em cima de mim, na minha frente, e perguntar para mim: Davi, você é homofóbico? A palavra, o que ela fala sobre homossexualismo? Por que os cristãos odeiam o homossexual? Só que, primeiro ponto, vários cristãos, crentes, não gostam de tratar desse assunto. Isso acaba trazendo uma má visão do mundo a respeito desse assunto. Davi, por que você está falando tudo disso? Porque realmente o maior problema que a gente está tendo. A falta de conhecimento sobre isso e a falta de combatentes contra essa ideia. Amém? Então eu estou preparando para vocês se vocês tiverem alguma situação parecida. Amém? Estou falando da minha experiência. E a minha experiência foi algo muito desconfortável. As pessoas elas estavam agressivas contra mim. Elas esperavam eu falar qualquer palavra contra essa ideia e realmente me chamaram de homofóbico, realmente falaram palavras contra mim. Só que eu expliquei que é errado aos olhos de Deus. Deus criou homem e mulher. Não importa se você se sente uma mulher. Isso é uma ideologia que foi colocada na sua cabeça. Isso é uma ideia que não vem de Deus. Deus é a verdade e não há necessidade de você viver esse estilo de vida se Deus ele pode te trazer essa paz que falta em você, entende? Só que o ponto deles era: por que os cristãos eles discriminam tanto? E eu acho que é realmente por evitar tanto esse assunto. Eu não sei, acho que é por realmente evitar. Eu me dediquei a estudar sobre isso porque eu não queria me sentir nessa situação desconfortável novamente. Mas uma palavra que o Irinei falou pra gente na EBD e é algo que eu sempre guardo no meu coração: não fazer pensando na reação das outras pessoas.
A gente fala a verdade porque a verdade é a verdade. A verdade é imutável, a verdade não é relativa. Isso ainda não é certo e isso é mal visto diante dos olhos de Deus. Só que eu acredito que não pode nos faltar o amor pelas almas, não pode nos faltar compaixão. Se a gente falar de uma forma muito grosseira, vai acabar afastando essa pessoa dos caminhos de Deus. Vocês concordam com isso? Por isso, eu separei mais alguns versículos para reforçar o que a palavra fala a respeito disso. Amém? Levítico, capítulo 18, versículo 22. Isso nos mostra de que não é algo recente, é algo que desde o início do povo de Israel já é algo que, que está no mundo, algo que Satanás plantou no mundo desde o seu início, por saber a força que esse movimento teria nos nossos dias. É algo que a Suelen falou muito na nossa aula, a força que as ideologias que ele colocou antes têm nos nossos dias de hoje. Realmente, muita sabedoria. Levítico capítulo 18, versículo 22, que diz assim, 18, 22, não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isso é abominável. Amém? Na RC, a Almeida Revista Corrigida, está dizendo, com um homem não te deitarás como se fosse uma mulher, abominação é, ou seja, relação sexual, homossexual, é algo mal visto por Deus, amém? Isso reforça o que a gente tem contra o casamento homossexual, porque se você se deitar com outro homem, uma mulher se deitar com outra mulher, tendo em vista que a palavra não concorda com isso, discorda disso, a gente precisa ter muito cuidado, porque é um sentimento muito forte, é um movimento muito forte. O que eu queria trazer para vocês é essa ideia de que é sim errado. Não deixe uma outra pessoa fazer vocês pensarem que não é. E não façam piada por causa disso, porque não é uma piada. Isso é algo muito sério e é algo muito forte que está nos dias de hoje e a gente precisa de combatentes contra isso. Amém? Outro versículo eu gostaria de ler. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. É um assunto muito difícil, me perdoe por estar dessa forma. Eu estava até um pouco animado, mas é realmente um assunto muito difícil de ser tratado. É difícil falar disso. Eu fico lembrando toda hora de que homofobia, discriminação contra a gente sobre isso é algo triste, algo muito triste, algo desanimador. Mas não podemos desanimar de falar a verdade, porque Deus ele nos deu a verdade para ser espalhada. Amém? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Esse versículo está na versão King James atualizada. É muito parecido com a Almeida Revista atualizada. Mas aqui diz claramente, homossexuais de qualquer espécie. Isso vai contra o propósito de Deus para a família. Porque o primeiro plano de Deus para o homem foi a família. Depois dele criar o homem, depois ele criou os animais, ele criou o planeta. Ele criou os animais, ele povoou, ele separou o mar, ele criou os astros. E depois, no final, ele criou o homem e depois a mulher. Porque o primeiro plano para o homem foi a família, entende? Deus ele criou a família porque ele sabia que a família seria uma forma, tipo, olha, pensa comigo, o povo de Israel, uma das ordenanças para eles, desde o Egito, desde quando eles saíram do Egito, uma das ordenanças de Deus para eles foi para espalhar essas histórias para os seus filhos, para que eles crescem, para que eles mantivessem a doutrina. Então, aí está a importância da família. A família é uma potência contra essas ideologias. Quando seus pais eles te ensinam o que é certo e o que é errado, ouçam, porque é um plano de Deus para sua vida. Amém? Eu sei que muitos não têm
esse exemplo de pai, esse exemplo de mãe, mas sempre há alguém usado por Deus para nos falar o que é certo e o que é errado. E devemos ouvir essa pessoa com humildade, com compreensão, porque é de Deus. Amém? É... Amém. Amém. Agora, aí vocês podem pensar, acabei de perceber isso. Como reconhecer o que é certo e o que é errado que nos falam? Bom, eu tenho como compreensão de que pessoas confiáveis. Chegar para uma pessoa que você sabe que sempre costuma falar a verdade, que busca a Deus, você chegar para ela e falar, Davi, chegar para um pastor perguntar se isso é certo. Eu falei Davi por estar acostumado, me perdoe. Mas vocês podem chegar para mim com essas dúvidas à vontade. Mas chega uma pessoa que vocês confiam, uma pessoa que vocês sabem que busca a palavra, pergunta para ela a opinião, conselhos, entende? Isso é muito importante. Mas bom, eu preciso focar. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 vai falar sobre a nova criatura. Acho que nem precisa. Precisa ler, vai. Capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando a gente consegue colocar a palavra no coração dessas pessoas, há mudança de pensamento, há mudança de vida, há mudança de comportamento. Então a gente tem que se esforçar para colocar a palavra de Deus no coração dessas pessoas. Mostrar para ela que é errado e que isso não faz bem, entende? Isso não é algo saudável. Fortalecer essa ideia de que é normal, isso não é algo saudável. Porque quando essas pessoas, elas quebram algo natural, é muito mais fácil quebrar outras coisas, entende? É normalizar mentira, normalizar rebeldia, normalizar ir contra as autoridades, entende? Tudo isso, tudo isso é carregado junto com essa liberdade de ser, de praticar homossexualidades. É isso. Para finalizar, Romanos 1, rapidinho. Romanos 1, 26 e 27, rapidamente, para não demorar tanto nesse assunto. Já demorei demais, mas é um assunto muito importante. Espero que vocês entendam. Romanos 1, capítulo 26 e 27, diz assim, rapidamente. Por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até essas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual um pelos outros. Deram então início a sucessões de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Aqui tá falando sobre o povo romano. Eu acredito que vocês já estudaram em história o que eles praticavam. Eu prefiro não entrar em muitos detalhes a respeito disso. Mas aqui deixa bem claro que é abominação contra Deus. E que, um ponto muito importante, isso leva a outras... Qual a palavra que ele usou? Início à sucessão de atos indecentes. Isso leva a outros atos indecentes. Isso não para por aí. Isso leva a outras indecências, às outras imoralidades, a mais atos que são contrários à palavra, entende? É isso. Acho que eu já terminei de falar sobre isso. Ponto 5. Espalhar, sendo exemplo do que você prega. Amém. Esse é o último ponto. Eu peço que vocês abram a sua Bíblia em Lucas. Olha, fica até cansado. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Lucas, capítulo 11, versículo de número 28. Lucas, capítulo 11, versículo 28. E ele, porém, afirmou: antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Numa outra versão, vai falar: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Acredito que é isso. Isso é algo muito importante. A gente praticar a palavra de Deus, a gente praticar tudo isso que a gente aprende, porque se tornar um apóstata não é algo muito legal. Eu expliquei sobre apostasia? Eu não lembro se eu expliquei sobre apostasia para vocês. Eu acredito que não, né? Tá bom, eu vou explicar. O que é apostasia? Apostasia é voluntariamente desviar-se da palavra de Deus crendo nas Escrituras. Você ouviu as Escrituras,
sabe do que está nas escrituras e mesmo assim se desvia. Tem dois tipos de apostasia. Apostasia, apostasia doutrinária. Apostasia doutrinária, eu não queria ler, eu não vou ler. A apostasia doutrinária, que é a apostasia em forma de heresias e quando a gente se rende a ideologias contrárias à palavra. Essa é a apostasia doutrinária. E a apostasia prática, ela é quando a gente... Só um minuto. Prontinho. E apostasia prática. Apostasia prática é negar a fé através de atitudes, incredulidades, quando a gente não dá exemplo, quando a gente não age conforme as escrituras, isso é apostasia prática. Amém? E o conceito de apologética. Esse, na verdade, era o foco. Só que eu quis trazer essa visão para vocês da evolução, a nossa evolução como cristão. Eu expliquei o começo, usei como exemplo a ressurreição de Jesus, Natal, Feliz Natal para todo mundo, mas eu usei como exemplo a ressurreição de Jesus. Depois passei para busca muito importante para a gente ter essa mudança, para a gente poder ter credibilidade ou espalhar a palavra, né? Terceiro ponto, evangelismo. Trouxe para vocês alguns pontos que são difíceis da gente quebrar, o hedonismo, o homossexualismo, são dois pontos que eu quis destacar naquele momento. Eu vou trazer mais para vocês de outra forma, mas... E agora, expliquei a apostasia, a importância da gente viver a palavra. É isso basicamente que eu queria trazer para vocês. Só que eu lembrei que eu queria também ensinar para vocês a respeito de apologética. E, bom, eu vou trazer aqui para vocês neste momento, amém? Se vocês quiserem encerrar por aqui, fiquem à vontade. Eu trouxe para vocês a palavra realmente que eu recebi de Deus para poder trazer esse conhecimento a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mas a partir daqui eu vou falar sobre apologéticas, sofismas. Se vocês quiserem ficar, eu agradeço muito. Mas entendo que uma hora já foi difícil de me ouvir. Eu não aguento mais me ouvir, mas amém. Apologética. Tem... Quantos eu peguei? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 9 temas da apologética que eu achei bom destacar, amém? Porque isso é o que a gente defende, isso é o que a gente acredita, isso é o que as escrituras defendem e acreditam, amém? Esses pontos têm que estar muito bem gravados nos nossos corações e eu vou deixar bem claro para vocês o que é cada um, amém? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, mas bom, é isso. Apologética. Primeiro ponto. Bibliologia. A gente crê que a palavra é divinamente inspirada, só que tem um problema. Como é que a gente vai provar isso para alguém que não acredita na palavra? É algo complicado. Por quê? A palavra, ela é um livro histórico, profético, poético, só que a gente poder provar isso é algo muito, muito complicado. A gente vai ter que precisar de fatores externos. O ponto que é mais usado é o fator histórico. Além do fato de mais de 1.500 anos, mais de 2.000 anos se passaram desde o primeiro escrito até o último, foi muito tempo, eu não sei se é mais 2.000, 1.500 anos, mas foi muito tempo que foi sendo escrito, entende? Os livros, eles não foram escritos ao mesmo tempo, eles foram escritos em momentos diferentes da história. E sendo escritos em momentos diferentes da história, isso nos dá credibilidade, porque foram mais de 20 homens que escreveram, eu tenho certeza, eu não vou lembrar a quantidade exata, mas foram mais de 20 homens que escreveram a palavra, entende? Mais de 20 homens acreditando na mesma coisa até o fim das suas vidas. Até o fim das suas vidas, eu não lembro se foi todos, mas a mesma ideia, o mesmo conceito, a mesma fé, entende? Isso é muito sério. Isso até os dias de hoje se perdura, desde aquela época, desde muito antes de Cristo. A raça humana já acreditava nesse ser divino, de que ele era real. Ele mostrava seu poder desde lá, entende? Esse fato
é algo que credibiliza muito a palavra de Deus, as comprovações históricas dele e os seus escritores não estarem presentes no mesmo período, períodos muito distantes e palavras muito parecidas. Amém? Continuando. 2 Timóteo 3,16, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Continuando a respeito dessa credibilização da palavra, um outro fator que pode ajudar muito uma pessoa a acreditar nas nossas palavras a respeito das Escrituras é realmente a nossa vivência, a transformação que isso traz nas nossas vidas. Por quê? Porque a partir do momento que a gente prova que ela é realmente eficaz para mudar e transformar, a gente está mostrando para essa outra pessoa que realmente a palavra de Deus tem poder. Amém? Os milagres, eles servem para as pessoas acreditarem, os mais incrédulos realmente acreditarem. Amém? Eu aprendi isso. Acho que foi algum pastor com uma palavra, mas eu acreditei nisso e eu acho que é verdade. Eu tenho certeza que é verdade. Porque, olha, os milagres que Jesus realizou foi realmente para aqueles que estavam em volta, a população ver realmente que havia divindade ali, que o poder de Deus ele se mostrava de forma cada vez mais forte. Os milagres que aconteceram na formação da igreja, não somente no tempo de Paulo, não somente no tempo de Pedro, mas nos tempos atualmente, sempre é algo que edifica a igreja, sempre é algo que traz aquela noção de que, caramba, Deus realmente está aqui, Deus ele ainda age, Deus ainda cura, Deus ainda transforma. Então esses milagres, eles são para a nossa edificação. Por isso que há tanto foco nesse testemunho. O testemunho, ele edifica a igreja, ele reaviva a nossa fé. Amém? É isso. Milagres. Vamos voltar a buscar milagres. Eu queria ler com vocês 2 Timóteo. 2 Timóteo ou 1 Timóteo? 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e proveitoria para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Versículo 17. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém. A palavra de Deus tem muito poder. Vamos aproveitar esse poder. Amém? Apologética. Bibliologia. Segundo ponto. Cristologia. Crer na divindade e na humanidade de Cristo enquanto esteve aqui com a gente. Crer que ele era 100% homem, 100% Deus. Nossa, eu nem falei. Bibliologia vem de biblion. Biblion do grego significa realmente livros, bíblia, biblioteca, pergaminho. É a forma que os teólogos fizeram para representar esse estudo da Bíblia. Não somente nos seus conceitos, mas na sua totalidade, o que ela é. Ilogia, estudo, doutrina. Então, tudo que vocês vão ver aqui vão perceber que tem logia, pneumatologia, escatologia, tudo tem logia porque é ensino, doutrina, discurso. Amém? Cristologia. Crer que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Eu queria ler com vocês 1 João, capítulo de número 4, versículo 2 e 3. 4, 2 e 3. Por quê? Isso traz uma boa noção do que a cristologia defende, amém? Não somente que Deus era 100% homem, 100% Deus, mas no seu propósito aqui na Terra. Crer nesses 3 pontos, 100% homem, 100% Deus, e no seu propósito, é o que a cristologia estuda e defende, amém? É isso que a gente tem que defender. Lembre-se que todos esses pontos são coisas que a gente tem que ter nos nossos corações, porque é aquilo que a gente defende, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente tem que vive em prol disso, amém? Essas são as verdades que as escrituras nos revelam. Tem muitas outras verdades, mas eu separei algumas aqui para vocês, amém? Eu não acredito que são todas. É muita coisa. Mesmo. 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne, é em Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este espírito anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Deste modo, podeis reconhecer o espírito maligno e o espírito que vem de Deus. Amém? Por quê?
É, a, o, como eu posso explicar isso? É, o Império das Trevas, o Reino das Trevas, eles não acreditam que Jesus Cristo ele veio em homem, como homem, porque eles desacreditam que eles menosprezam a humanidade, basicamente. A humanidade feita em, em imagem e em semelhança a Deus é, é algo que fere o coração, porque Satanás, ele ele queria ser igual a Deus, semelhante a Deus, não sei se vocês lembram, mas isso está descrito em Isaías. E por causa disso ele foi retirado do céu, a terceira parte dos anjos desceu junto com ele. Isso é um ponto que fere seu coração, sim. Então Jesus, ele ter vindo como homem é algo que fere seu coração. É a própria divindade descendo e se fazendo como homem. É algo que para ele é loucura. Então todo espírito maligno ele não vai professar isso. Ainda que seja só uma curiosidade para vocês, é algo que eu pensei muito quando eu li a respeito sobre cristologia, porque, bom, esse versículo eu ouvi numa palavra que estava falando sobre expulsão de demônios, sobre dons espirituais, e isso tocou muito meu coração, porque eu não tinha essa compreensão de que o Império das Trevas era contra a humanidade de Cristo, a humanidade de Jesus quando ele esteve aqui, entende? É algo surreal. Mas bom, fala também sobre o anticristo, né? Deixa eu ler novamente, porque eu tinha um ponto para destacar a respeito disso. 1 João 4, 2, 3. 1 João, aqui, 4, 2 e 3. Desse modo, podeis reconhecer confessa em carne de Deus, mas esse espírito que não confessa Jesus não provém de Deus, ao contrário, esse espírito é do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que havia de vir. Já está entre nós. O espírito do anticristo. Por quê? Porque para acreditar no anticristo é necessário desacreditar na divindade de Cristo quando ele veio. Amém? No anticristo, as pessoas vão crer que ele é o Cristo e não Jesus. Entende? Então, para que o anticristo ele seja credibilizado, é necessário que eles quebrem essa ideia de que Jesus era o Cristo. Entendem? Então, a gente manter essa verdade enquanto a gente viver, enquanto a gente estiver aqui na Terra, é a nossa missão. A gente manter Cristo como o homem, 100% homem, 100% Deus, acreditar no seu propósito, acreditar na sua divindade, espalhar isso para o mundo, é o nosso dever, porque o anticristo ele vai lutar contra justamente isso, a divindade de Jesus Cristo. Amém? Tamo junto. Tá bom. Bibliologia, cristologia, soteriologia. Soteriologia vem de soter, do grego salvador, trazendo o conceito de... trazendo a misericórdia, o que é isso? Trazendo a memória a Jesus Cristo. Porque, tá bom, a nossa salvação, nós acreditamos que é por meio da graça. Jesus Cristo ele veio, ele morreu e nos deu acesso à graça. A graça é favor imerecido, é uma força capacitadora que nos leva ao perdão dos nossos pecados, à redenção. E, bom, é nisso que a gente acredita. Só que tem outras denominações, outros ministérios que não acreditam nisso, como por exemplo a presbiteriana, a batista, eu não lembro, mas elas acreditam que a presbiteriana acreditam que há uma predestinação. As pessoas que vão subir para o céu são escolhidas. Deus ele selecionou aqueles que vão para o céu e eles vão para o céu de qualquer jeito, não importa da forma que eles vivam, eles vão para o céu porque eles foram escolhidos. É isso, entende? E a igreja deles é justamente esses escolhidos. Meio complicado isso aí, né? Mas bom. Soteriologia defende a salvação pela graça. Só que, além disso, defende também a santificação que é necessária. Porque, a partir do ponto de vista que a salvação ela vem pela graça, se a gente não estiver apegado a Deus, se a gente não estiver apegado à graça, se a gente estiver ainda nos nossos pecados e não nos libertar dos pecados, não formos perdoados por esses pecados, não formos limpos pela graça,
a gente vai pro inferno. É isso que a gente acredita e é justamente essa a verdade. A palavra defende isso. Por isso há essa necessidade da santificação progressiva. Quando a gente estava tendo aula com os jovens, acho que foi no último trimestre, antes desse, a gente teve muitas lições a respeito dessa santificação progressiva, a santificação inicial e a santificação final. Qual a diferença dessas três? Santificação inicial, ela vem quando a gente aceita Cristo, Ele nos aceita, o perdão dos nossos pecados, temos comunhão com Ele, santificação progressiva, diária, constante. A gente diariamente ora a Deus, a gente diariamente busca a Deus para que nossos pecados sejam perdoados, para que a gente esteja limpo, para que a gente esteja de consciência limpa diante de Deus. Buscando não pecar, buscando não errar. Amém? É isso. E, bom, vamos ler Efésios 2, capítulo 8, versículo 9. Dá até tontura. Acho que eu tô falando demais. Falando demais não. Acho que é demais não. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. 8 e 9. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se gloriar por esse motivo. Vou ler o versículo 10 também. Pois somos criação de Deus, realizada em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, ou seja, as boas obras, elas não salvam. Elas vêm como efeito dessa santificação progressiva. A salvação, ela vem pela fé. E acreditar no Filho de Deus. Acreditando na divindade de Cristo, vamos ser arrebatados junto com a igreja. Amém? Tá bom. Acho que soteriologia é algo que vocês já têm no coração de vocês. Eu só queria reforçar. Pneumatologia. Obras do Espírito Santo. Isso envolve dons espirituais, línguas estranhas, o agir do Espírito Santo nos nossos corações, a continuidade dos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas. É isso, esses três. Pneuma vem de espírito, vento, trazendo à memória também o sopro divino sobre as narinas do homem quando ainda era barro para trazê-lo vida. E Atos capítulo 2, o vento impetuoso, o vento também em Isaías capítulo 6, Espírito Santo é representado pelo vento em diversas vezes na palavra de Deus. Então, bom, a pneumatologia vai falar justamente disso. A gente acredita nos dons espirituais, a gente acredita nas línguas estranhas, a gente acredita no batismo com o Espírito Santo. Batista não acredita, acho que a Batista Renovada acredita, não lembro, mas Batista é um dos que não acreditam, presbiteriana também. Eu lembro que na presbiteriana eles só acreditam nas línguas estranhas se alguém traduzir. Mas não é isso que acontece sempre, né? A línguas estranhas, ela é professada sem tradução, ela é para edificação própria. Só que quando tem alguém com o dom de tradução das línguas, edifica a igreja, entende? É para edificação da igreja. É isso. Nossa, o Denis fala sempre isso, né? Me senti um pouco Denis agora. Mas bom, agora um ponto interessante é escatologia. Escatologia, estudo do fim dos tempos, é algo muito legal. A gente teve um trimestre inteiro sobre isso. Foi muito bom ter essas aulas. E bom, para os que não lembram, Eclésia. Nossa, eu pulei Eclésia. Tá, calma aí. Eu vou falar sobre escatologia, eu já me animei para falar disso, mas eu pulei um ponto aqui. Enfim, escatologia. Escatos vem de últimos, ou seja, estudo do último tempo, do fim dos tempos, das últimas coisas. Amém? Ensina sobre o fim dos tempos. Somos pré-milenaristas, dispensacionalistas. Dispensacionalistas. E o que isso quer dizer? Pré-milenarista é aquele que acredita que Jesus ele não virá somente no milênio, ele virá também na sua volta. Jesus ele veio, ele nem explicou isso. Jesus ele veio, ele vai voltar,
ele vai vir de novo, a segunda vinda, e depois é a volta dele, que ele vai estabelecer o seu reino. Então, o arrebatamento será a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. É, é isso. A gente acredita nisso. Só que o dispensacionalismo é a crença de que Deus ele age de formas diferentes. Deus administra o mundo de formas diferentes. E isso é claro, porque a gente vê a diferença da inocência, que foi o primeiro momento da criação do homem, antes dele pecar. Jesus ele tinha uma intimidade muito grande ali, a lei do jardim, era uma administração simples, era fácil, porque o homem não tinha pecado. O homem estava separado do pecado. Depois veio o tempo da lei. O tempo da lei foi depois do homem pecar, teve que ter a lei, porque o pecado estava tomando conta do homem, entende? Aí vem Noé, Deus ele acaba com toda aquela perversidade que estava, entende? O homem se entregou ao pecado de uma forma tão grande que Deus não aguentava olhar. Ele olhou pro mundo todo e viu somente um homem bom e reto que era Noé. Enfim, é, depois o terceiro momento foi o tempo da graça. Após a morte de Cristo, ele se tornou sumo sacerdote e nos deu acesso à graça. Ele mudou a lei. Hoje a gente não precisa cumprir o sábado, a gente não precisa oferecer sacrifícios ao Senhor, matar animal, oferenda, não. A gente não precisa mais disso por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que nos ofereceu uma relação mais próxima de Jesus. Podemos ser perdoados pelos nossos pecados, enfim, eu já expliquei isso. Somos pré-tribulacionistas, acreditamos que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, que será o período que o Espírito Santo vai subir. Aqueles que tiverem o Espírito Santo vão subir junto com Cristo, a gente vai ser arrebatado. Esse período é antes da grande tribulação. Tá. A parte dos pré-milenistas está em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6. Apoiar com versículo, né? Pra ter mais credibilidade. Versículo 1 ao 6. Então observei do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos e foi entregue o poder de julgar os que neles se assentaram. E vi as almas dos que se foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal da testa de suas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completaram os 1000 anos. Essa é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Isso reforça a segunda volta de Cristo, a primeira ressurreição, porque tem uma segunda ressurreição. Calma. A primeira ressurreição vem com o arrebatamento. Aqueles que foram arrebatados, eles reinarão com Cristo no milênio. Nesse momento, Satanás está sendo preso. Jesus ele, vai se iniciar o milênio. Aqui é o início do milênio. Haverá a ressurreição dos mortos, como foi dito pela palavra. Os que... Acho que... Calma. Se eu não me engano, eu não vou lembrar certinho, mas acredito que seja o povo judeu e aqueles que se negaram a aceitar o anticristo durante a grande tribulação. Eu não vou me lembrar certinho, me perdoem, mas é um assunto muito complexo. O que eu queria reforçar é que isso aqui reforça o conceito de pré-milenarista e o dispensacionalista. Por quê? Porque, bom, isso reforça o cumprimento da promessa de Deus para o povo de Israel lá no período da lei,
que ele continuou com essa promessa até o dia de hoje e vai se cumprir nesse tempo, entende? A promessa de que ele viria no Monte das Oliveiras, libertar, o povo estaria vagando no deserto em direção ao Monte Sinai. Eu não vou lembrar exatamente, mas é o cumprimento da promessa que ele fez no período da lei, pré-milenarista, pré-milenarista, dispensacionalista. Deus age de formas diferentes em cada Deus administra de formas diferentes em cada tempo e ele cumpriu essas promessas. Ele veio na primeira vinda e tem essa segunda para o seu reinado durante 1000 anos. É isso. Me perdoe esclarecer somente agora no final, mas são conceitos muito, muito complicados. E o pré-tribulacionista tem a 1 Tessalonicenses 4,16. Foi difícil, hein? Caramba, mas eu consegui organizar as ideias, graças a Deus. Eu tenho um pequeno problema ainda para organizar minha fala, encontrar os termos certos para falar, para não acabar falando bobagem. Não acabar usando o termo errado. É um probleminha que eu tenho ainda, mas eu vou conseguir com o tempo, não é? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pré-tribulacionista. Isso, é a primeira volta de Cristo, antes da grande tribulação. Amém. Acho que escatologia foi. Somos arminianistas. Os 3 períodos da lei. Eu vou ler um versículo com vocês que eu tinha visto na EBD. Isso se relacionou completamente com o que eu tava estudando a respeito disso, escatologia. Eu queria ler junto com vocês, Hebreus capítulo 8. Hebreus já é um capítulo que exalta Cristo como sumo sacerdote de forma completa. É muito, muito lindo isso. Os que puderem ver Cristo, verem Hebreus, lerem ele, não é um capítulo tão longo, tem só 13 capítulos. É muito lindo, é transformador. Mas bom, capítulo 8, versículo do 1 ao 6, isso. Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se sentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano, pois todo sumo sacerdote é construído para apresentar ofertas de sacrifício. Por essa razão, era imprescindível que o sumo sacerdote fizesse sua oferta pessoal. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Esses servem no santuário, que é representado a sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que foi revelado ao monte. Contudo, agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente do que os sacerdotes, assim como também a aliança na qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois é fundamentada em promessas excelsas. Jesus, ele está acima dos sumos sacerdotes que vieram antes dele. Jesus está acima dos sumos sacerdotes que vieram antes dele. Ele veio justamente mudar a lei e nos trazer esse acesso. Amém. Antropologia e hematologia. Antropologia, todos sabemos que vem de antropos, que vem de homem, e hematologia vem de hematia. Hematia é pecado. Então, isso do homem do pecado. Fala sobre o erro do homem no começo, estuda os efeitos desse pecado e como eles foram crescendo, os efeitos do pecado sobre o homem. São 2 pontos diferentes, mas eles são muito interligados, por isso que eu coloquei junto. Amém? É isso. Também defende a criação do homem. Somos criacionistas. Acreditamos que Deus criou o homem em todas as coisas. O último ponto, missiologia. Missiologia, Mateus 28:19, que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Estudo das missões. Missão da igreja. Amém? Nossa, eu quase esqueci. Tem a eclesiologia, mas eu já falo sobre isso. Em Mateus 24:14. O fim. Eu vou ler rapidinho, vou achar rapidão, pra ler esse 24:14, falar sobre a eclesiologia, e aí eu já encerro.
1 Timóteo não, Mateus 24:14. Mateus 24:14. Mateus 24:14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado, como testemunha às nações, e então chegará ao fim. Depois do cumprimento dessa profecia, quando de todas as nações conhecerem a Cristo, todas as pessoas ouvirem sobre Cristo, quando chegará ao fim. Então, tipo, essa última profecia, eu acredito que seja a última. Eu não tenho conhecimento de alguma outra que não se cumpriu, mas eu acredito que o cumprimento da nossa missão aproxima a vinda de Cristo. É isso. Eclesiologia. Eclésia vem de chamados para fora. É a nossa missão. Eclesiologia. Crer que a igreja é o corpo de Cristo. Estuda os deveres da igreja, sua função e sua história. Amém? Eu acredito que seja isso. Desculpa ser bem demorado, mas foi muito bom. 1h30 falando. Foi um pouco cansativo. Minha voz tá super mal, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Creio que seja edificação. Eu não faço ideia como é que eu vou mandar. Eu vejo com vocês, mas enfim. Perdão pelo tempo. Com vocês. Tamo junto.